Você já imaginou trocar tudo por um sonho e descobrir tarde demais que estava carregando dois corações dentro de si? Ela acreditou que estava escolhendo a liberdade, que a felicidade morava em jantares caros, apartamentos com vista e promessas sussurradas no escuro. Mas a verdade veio como um soco quando os holofotes se apagaram e o silêncio de um ultrassom revelou o que nenhum olhar milionário enxergou. Essa é a história de Isabela. Uma mulher comum que fez uma escolha incomum. Abandonou o marido, mergulhou no luxo, mas voltou para casa carregando muito mais do que arrependimentos. Neste documentário, você vai conhecer cada detalhe dessa trajetória. O amor que virou silêncio, o brilho que virou prisão e a queda que virou renascimento. E tudo começa com uma decisão. Aquela que parece pequena, mas muda absolutamente tudo. Fique até o final, porque o que acontece depois você jamais imaginaria. Belo Horizonte acordava com garoa leve e buzinas distantes quando Isabela colocou a chaleira no fogo. O som da água começando a ferver era quase uma trilha sonora da sua rotina. A mesa do café estava posta. Pão, café, mamão cortado. Tudo no lugar de sempre, como se a repetição fosse um mantra para manter a vida de pé. Elias entrou na cozinha, coçando os olhos, o rosto ainda meio amassado pelo travesseiro. "Bom dia", disse, automático. "Bom dia. Dormiu bem?" perguntou Isabela, tentando esconder a ansiedade que sentia toda manhã, como se esperasse que ele dissesse algo diferente, algo novo. "Dormi, ué", respondeu, pegando uma fatia de pão. Eles comeram em silêncio. A televisão, ligada no jornal, preenchia o vazio que se formava entre eles. Isabela observava Elias mastigar e se perguntava há quanto tempo não ouvia um elogio, "Você tá linda hoje", ou mesmo um olhar demorado. Era como se tivesse virado um móvel funcional da casa, útil, presente, mas invisível. "Elias", ela começou hesitante. "Você ainda me ama?" Ele parou de mastigar. Piscou devagar, como quem leva um tapa sem esperar. "Amor não some assim, Isabela. A gente só vive." "Viver assim? Sem conversa, sem toque, sem riso?" Ela retrucou, tentando conter a voz que queria tremer. "Você sabe que eu não sou bom com palavras." Ela levantou, pegou a bolsa e disse apenas: "Palavras não são o problema. O problema é o silêncio." Saiu de casa antes do horário habitual. Precisava caminhar, pensar, respirar. As calçadas do bairro eram conhecidas demais. As mesmas árvores, as mesmas fachadas descascadas, as mesmas vizinhas no portão. No ponto de ônibus, Dona Lourdes sorriu. "Bom dia, Isabela. Tá tudo bem, filha?" "Tá com uma cara." "Só sono mesmo, Dona Lourdes, obrigada." Mentiu, como sempre. O ônibus chegou. Isabela entrou, sentou-se na janela e apoiou a testa no vidro. A cidade passava do outro lado como um filme que ela já tinha assistido 1000 vezes. Lá no fundo, desejava uma cena nova. No trabalho, no balcão do Hotel Estância Real, sorriu para cada hóspede como mandava o manual de atendimento. Era boa no que fazia, discreta, ágil, educada, invisível também ali, mas de uma forma que a fazia se sentir segura. Por volta das 16 horas, Fabiola, sua colega de turno, se aproximou com 2 cafés. "Tá diferente hoje, tá com um olhar distante. É que hoje acordei me sentindo esquecida, como se tivesse sumido de mim mesma." Fabiola deu um gole no café e soltou: "Você precisa de uma sacudida, amiga. Ou se encontra, ou se perde de vez." Isabela riu, mas com os olhos marejados. "E se eu já estiver perdida? Então começa tudo de novo. Às vezes, se perder é o jeito de achar outro caminho." No fim do expediente, a gerente anunciou: "Meninas, o hotel vai sediar um evento de investidores de tecnologia na sexta. Todo mundo convocado. Caprichem na apresentação. Eles são exigentes e ricos." Isabela sentiu um arrepio. Não sabia por quê.
Só sabia que pela primeira vez em muito tempo sentiu algo diferente. Expectativa. Na sexta-feira, o saguão do Hotel Estância Real parecia outro lugar. Tapetes vermelhos, arranjos florais tropicais, garçons com bandejas de espumante importado e uma trilha sonora instrumental suave enchendo o ambiente com elegância. Isabela se olhava no espelho do banheiro dos funcionários pela terceira vez. O uniforme engomado parecia mais elegante naquela noite. O batom nude dava um toque que ela não usava há tempos. Respirou fundo e voltou ao balcão. Às 19h42, o grupo de investidores começou a chegar. Ela os recebeu com profissionalismo e simpatia, anotando nomes e distribuindo crachás. Até que ele apareceu. Alto, terno sob medida azul petróleo, cabelo levemente despenteado, um sorriso enviesado que mais parecia um desafio do que uma saudação. "Boa noite, senhor. Nome completo, por favor?" Ela perguntou, tentando manter o tom neutro. "Caio Monteiro." "E o seu?" Ele respondeu sem desviar o olhar. "Isabela. Bonito. Combina com você." Ela piscou algumas vezes, tentando ignorar o calor que subiu pelo pescoço. Digitou o nome, imprimiu o crachá e o entregou. "Sala de conferências no 2º andar." "Valeu, Isabela. Espero te ver por lá também," disse, caminhando com passos seguros. Fabíola, que observava tudo de longe, se aproximou quando ele sumiu no elevador. O que foi aquilo? O bonitão parecia saído de uma série da Netflix. Só mais um hóspede. Aham. E eu sou herdeira da Globo. Vai me dizer que não sentiu nada? Eu nem o conheço. Mas ele parece já te conhecer. O olhar dele... Misericórdia. Isabela riu nervosa e seguiu com o trabalho. Mas a cada vez que olhava para o elevador, se pegava imaginando se ele apareceria de novo. E ele apareceu. Pouco antes do fim do evento, Caio desceu as escadas, dispensando o elevador. Parou diante dela com um copo de uísque na mão. "Precisa ficar aqui até o final?" "Sim. Só saio quando a gerente libera." Então deixa eu te dar isso," disse, entregando um cartão preto. Ela hesitou. "O que é isso?" "Um convite. Hoje, 21h. Cobertura do hotel. Vista algo que você ama em você. Só isso." "Eu não posso." "Não é um pedido, é uma escolha. Você vai ou não vai." Ele virou as costas e desapareceu novamente, deixando o perfume no ar. Uma mistura de poder e mistério. Isabela olhou o cartão. Não dizia nada além do horário e do número do quarto. Colocou-o na bolsa, mas sua mão ficou lá dentro por mais alguns segundos, como se duvidasse do que havia acabado de acontecer. No ônibus de volta para casa, a cidade parecia diferente. As luzes mais vivas, o céu mais profundo. Cada palavra dele ecoava na mente. "Vista algo que você ama em você." Chegando em casa, Elias estava no sofá, televisão ligada, meia jogada no chão. "Demorou hoje. Teve evento no hotel." "Ah, tava bom?" "Diferente." "Trouxe pão?" Ela não respondeu. Foi direto para o quarto, abriu o armário, puxou um vestido guardado desde o aniversário de casamento, nunca usado, preto de tecido leve, moldado como segunda pele. Se olhou no espelho, tocou o rosto, o pescoço. "Vai ou não vai?" Ela se perguntou em voz alta. Sorriu de lado. "Hoje eu vou." A porta da cobertura se abriu com um leve estalo. Isabela deu um passo tímido e foi recebida por uma explosão de luz suave, velas aromáticas e jazz tocando ao fundo. Tudo ali parecia calculado para impressionar, e estava. Caio surgiu do canto da sala, taça de champanhe na mão, camisa social com os 2 primeiros botões abertos e um olhar que misturava confiança e perigo. "Você veio", disse como quem confirma uma previsão. "Não sei se devia estar aqui." "Duvidar é um bom começo. Quer dizer que você ainda pensa por si." Ela sorriu de leve, mas o coração disparava. Caio se aproximou devagar, entregando-lhe uma taça. O cristal tilintou ao toque. "Brindamos a quê?" perguntou ela.
As decisões que mudam tudo, mesmo quando parecem erradas. Isabela bebeu. O gosto era doce, com um fundo amargo, assim como aquela noite. Conversaram por minutos que pareciam horas. Sobre nada, sobre tudo. Ele era encantador, falava de viagens, negócios, política e arte com a mesma facilidade de quem troca de canal. E mais do que isso, ouvia quando ela falava. Por que uma mulher como você ainda está presa naquela vida? Ele perguntou casual, mas certeiro. Você nem sabe da minha vida. Mas vejo nos seus olhos. Você tem fogo. Está se queimando para não incomodar ninguém. E você quer ser meu incêndio? O silêncio entre os dois foi mais eloquente que qualquer resposta. Ele se aproximou. Beijou-a com calma, como quem descobre um segredo. E ela, como quem já sabia que aquilo um dia aconteceria. Horas depois, Isabela vestia a camisa dele, sentada na varanda da cobertura. O vento frio de São Paulo bagunçava seus cabelos, enquanto observava a cidade, como se fosse outro planeta. Caio apareceu por trás, abraçando-a. Quer fugir comigo? Paris, quem sabe? Ela riu. Isso é real ou só mais um roteiro bonito? Tudo é real enquanto dura. Ela queria acreditar, mas uma pontada no peito, de culpa, de dúvida, a fez levantar. Foi ao banheiro, trancou a porta e se encarou no espelho. O que estou fazendo? Murmurou. As lágrimas vieram de repente, como chuva de verão. Rápidas, intensas, inesperadas. Seu celular vibrou dentro da bolsa. Era uma mensagem de Elias. Tá tudo bem? Não voltou para casa. Me avisa, por favor. Isabela não respondeu, mas sentiu o golpe. Aquele homem, mesmo sem saber, ainda a chamava de casa. Lavou o rosto, respirou fundo e saiu. Encontrou Caio no sofá, mexendo no celular. Ele não percebeu sua presença imediata. Quando ela se aproximou, viu o nome na tela. Lívia e um beijo. Mensagem recente. Volta logo, amor. Dubai é linda, mas sem você não tem graça. Isabela congelou. Lívia é sua irmã? Arriscou. Caio riu sem se incomodar. Não, mas também não é o que você está pensando. Somos adultos, Isa. Você entende como o mundo funciona. Acho que entendo sim. Só queria fingir que não. Ele se levantou, passou a mão nos cabelos dela. Não estraga a noite, vai. Você merece se sentir viva. E você? Eu? Eu só quero te ver brilhar. Nem que seja só por uma noite. Isabela pegou a bolsa. Obrigada pela taça. Mas eu tenho que ir. Vai voltar para sua vida sem graça? Talvez. Mas pelo menos ela é minha. Saiu da cobertura sem olhar para trás. E pela primeira vez em muito tempo, sentiu que escolher a si mesma podia ser o verdadeiro luxo. O relógio da cozinha marcava 22h15 quando Isabela entrou pela porta da frente. O som do telejornal ainda ecoava baixo na sala, mas Elias não estava no sofá. Estava na varanda, sentado, olhando para o vazio com uma garrafa de cerveja na mão. Ela caminhou até ele, hesitante. O chão parecia mais longo que o normal. O ar carregado. Elias não se virou. Não achei que você ia voltar hoje. Eu voltei. Fiquei preocupado. Eu precisava pensar. Houve uma pausa longa, tensa. Isabela respirou fundo. Elias, eu preciso te dizer uma coisa. Ele girou levemente o rosto, sem encará-la de todo. Já sei. Não, você não sabe. Claro que sei. Eu posso não ser bom com palavras, mas não sou burro. Ela se sentou ao lado dele, mas manteve distância. Não é por mal, eu me perdi, Elias. E agora você quer se encontrar na cama de outro? Ele disparou, sem levantar o tom, mas com uma frieza cortante. Isabela fechou os olhos. Não havia mais como recuar. Eu vou embora. Elias deu um leve sorriso irônico. Você já foi, Isabela. Só o corpo voltou. Eu não queria te machucar, mas machucou. Por um instante só se ouviam os grilos e o eco distante de uma buzina. Vai com ele? Ele perguntou. Não sei. Sabe sim. Mas não precisa me dizer. Só faz o que tem que fazer. Ela levantou, foi até o quarto. A mala já estava quase pronta.
Como se nos últimos dias, enquanto ela fingia normalidade, o coração estivesse fazendo as malas por conta própria. No espelho, se encarou mais uma vez. Pegou uma foto antiga, os dois no parque rindo, molhados de chuva, colocou na mala e depois tirou. Não, isso é dele, pensou. Voltou à sala com a mala. Elias estava agora sentado à mesa da cozinha, olhando para a caneca de café vazia. Vai deixar algum bilhete? Ele perguntou. Você ainda lê os que eu deixava? Todo dia. Ela se aproximou, os olhos marejados. Me perdoa. Perdão não muda o que foi feito. Então pelo menos me entende. Entender é diferente de aceitar. Eu entendo, mas nunca vou aceitar. Ela deixou a chave em cima da mesa. Você sempre foi bom demais para mim. Ele finalmente a olhou nos olhos. Isso nunca foi verdade. A gente só queria coisas diferentes e fingiu que era amor. Isabela segurou o choro. Cuida de você. Cuida para não se perder mais ainda. Ela saiu. A porta fechou devagar, como se resistisse. A rua estava silenciosa. O mundo parecia ter dado uma pausa para absorver aquela decisão. No portão, parou e olhou para trás. Nenhuma luz acesa, nenhuma voz chamando, nenhum fica. Ligou para Fabiola. Preciso de um lugar para passar a noite. Vem para cá, amiga. Vou deixar o portão aberto. E tem vinho. Enquanto caminhava em direção ao ponto de ônibus, sentiu o vento gelado tocar o rosto. Pela primeira vez, o frio não vinha de fora, vinha de dentro. Ela havia feito sua escolha. Agora, só restava saber o preço. O apartamento de Caio era como um cenário de novela das 9. Vista para a Avenida Paulista, decoração minimalista, arte contemporânea nas paredes e um frigobar que mais parecia um cofre de bebidas raras. Isabela, com seus poucos vestidos e uma mala que parecia pequena demais para aquele mundo, se sentia uma peça deslocada na própria vida. No começo, tudo era deslumbramento. Jantares em rooftops, spas de hotel 5 estrelas, fotos espontâneas, mas meticulosamente pensadas, em lugares onde nunca imaginou estar. Caio era o guia de um universo que até então ela só conhecia pela televisão. Você precisa de um personal stylist, sabia? Ele disse uma manhã, enquanto ela tomava café de roupão na varanda. Eu gosto das minhas roupas. Gosta porque não conhece coisa melhor. Quando a gente eleva o padrão, o antigo vira piada. Isabela riu sem graça. Mas aquilo ficou nela como farpa. Começou a se vestir de forma diferente, a frequentar lugares que mal sabia como se portar. As pessoas riam de piadas que ela não entendia, falavam de viagens à Suíça e investimentos em criptomoedas como quem comenta o clima. Ela sorria, aprendia, se moldava, mas havia momentos, pequenos flashes de verdade, como numa terça-feira à noite, em uma festa em Moema. Isabela se sentou à mesa enquanto Caio conversava animadamente com uma mulher loura, alta, que claramente o conhecia bem demais. Quem é ela? Perguntou depois no carro. Vanessa, uma velha amiga. Velha ou atual? Ele a olhou como quem analisa um produto. Você não era assim ciumenta, tá se apegando demais. Isso estraga tudo, Isa. Naquela noite, ela chorou no banheiro, escondida. Rainha de cristal, pensou. Bonita, admirada, mas se quebrando por dentro. Passaram-se semanas. Caio começou a sumir. Reuniões em outras cidades, viagens relâmpago para o exterior. Quando voltava, trazia presentes caros, bolsas, perfumes, joias. Isso é para te lembrar que eu volto, dizia. Mas nunca perguntava como ela estava. Nunca perguntava o que ela queria. Certa tarde, enquanto arrumava o closet novo, encontrou um envelope. Dentro, uma carta de amor. Não era dela. Te amo desde o dia que me levou para Angra. Espero que um dia a gente possa viver tudo de verdade. Ela confrontou Caio. Quem é Ellie? Você andou mexendo nas minhas coisas? Você tem algo a esconder? Tenho minha vida. Você faz parte dela. Não é toda ela. Se não entende isso, talvez esteja na casa errada. Isabela saiu.
Caminhou pela Avenida Faria Lima, perdida no meio da multidão de roupas caras e celulares de última geração. Queria gritar, mas não tinha voz. Entrou num café e ligou para Fabiola. Amiga, me diz que essa vida aqui não é toda mentira. O luxo é só brilho, Isa, mas se a alma tá em preto e branco, nem diamante colore. Tô com medo de estar presa e nem saber onde jogaram a chave. Na volta para casa, Caio estava no sofá, laptop no colo. Você tá diferente. Tô tentando entender se sou feliz. Quer mesmo pensar nisso? Vai acabar descobrindo que não é. Naquela noite, Isabela deitou na cama de lençóis egípcios e chorou baixinho. Era uma rainha, mas feita de cristal, e sentia que a queda era questão de tempo. O enjoo começou discreto, como uma náusea depois de uma noite mal dormida. Mas ao fim da terceira semana seguida, acordando com o estômago revirado, Isabela sabia que não era apenas cansaço. Sentada na borda da cama, olhando para o espelho, ela murmurou. Não pode ser. Comprou um teste de farmácia. Esperou o tempo indicado no verso da embalagem, como se cada segundo fosse um prego no peito. O resultado apareceu rápido demais. Positivo. Meu Deus! Disse com a voz embargada, as mãos tremendo. Mas ela precisava ter certeza. Agendou uma consulta no mesmo dia em uma clínica particular. A médica sorriu para ela após o exame de imagem. Olha só, temos companhia dupla aqui. Como assim? Gêmeos, Isabela. 2 corações batendo. 2? Ela levou as mãos ao rosto. Chorou. Mas não de alegria. Era medo. Pânico. Sozinha, perdida, em um relacionamento sem raízes e agora 2 bebês. Naquele mesmo dia, esperou Caio chegar. Ele entrou no apartamento falando ao celular, rindo. Nem notou a expressão pálida dela. Caio, preciso falar com você. Agora? Tive um dia cheio, Isa. É importante. Ele largou o blazer no sofá. O que foi? Ela respirou fundo. Eu tô grávida. Silêncio. Ele congelou. Como assim? Eu tô grávida, Caio. E são gêmeos. Gêmeos? Sim. Eu fiz o ultrassom hoje. Caio se sentou, passou a mão no rosto. E o que você vai fazer? Como assim o que eu vou fazer? Isa, você sabe que isso não estava nos planos. Você acha que agora, com tudo que eu tenho em andamento, vou virar pai de 2? Eu não planejei isso, Caio. Acha que eu planejei? O tom subiu. Eles são seus filhos. Eles são um problema. Não ouse dizer isso. Ele se levantou, foi até o escritório. Voltou com um envelope. Aqui tem dinheiro suficiente para resolver tudo com conforto e uma cláusula de confidencialidade. Você quer que eu... Quero que você pense no que é melhor para sua vida e para minha também. Isabela rasgou o envelope em pedaços e jogou no chão. O que eu vou fazer é viver com a consciência limpa. Já você vai ter que dormir com isso. Ela foi para o quarto. Caio ficou parado, com a raiva contida nos olhos. Se você sair por aquela porta, Isabela, não volta mais. Ótimo. Porque não tem nada aqui para eu querer voltar. Ela saiu. Não levou joias, roupas, nada. Apenas a mochila e a pasta com o ultrassom dos gêmeos. Na rua, a chuva começava a cair fina. Mas era como se lavasse a dor, revelando algo mais forte por baixo. Ligou para Fabiola. Amiga, eu já sei, vem pra cá. E dessa vez fica o tempo que precisar. Eu tô com 2 corações batendo dentro de mim. E nenhum apoio do lado de fora. Então a gente vai segurar esse mundo no amor. Por você. Por eles. Naquele momento, enquanto o táxi a levava de volta ao bairro onde tudo começou, Isabela olhou pela janela com uma mistura de medo e fúria. Eles são meus, e eu vou protegê-los, mesmo que eu esteja sozinha. O ônibus balançava devagar pelas ruas de paralelepípedo do bairro onde Isabela crescera. Era como atravessar um espelho do passado. Tudo estava ali, mas nada era igual. As casas, as fachadas, o mesmo cheiro de pão quente da padaria da esquina, mas ela, agora, era outra.
Ao descer do coletivo, com a mochila nas costas e a barriga ainda discreta sob a blusa larga, sentiu o primeiro olhar atravessá-la. Era Dona Nair, da Casa 12, com os olhos apertados e uma sacola de compras na mão. "Voltou, né?" murmurou a vizinha. "Só falta dizer que vai ter filho agora." Isabela forçou um sorriso educado e continuou andando. O som dos cochichos parecia mais alto que o vento. "Deve estar fugindo do amante. Nem sabe quem é o pai. Queria ser rica e voltou com 2 bocas a mais para alimentar." A porta da casa da mãe estava entreaberta. Bateu levemente. "Mãe, sou eu." Dona Luzia apareceu no corredor com expressão de susto. "Meu Deus, Isabela, eu preciso de um lugar para ficar. Você está grávida?" Isabela assentiu. "São 2. Gêmeos." Luzia demorou para falar. Respirou fundo. "Entra, mas não pense que vai ser fácil. Aqui não tem luxo, não." "Eu não vim atrás de luxo, mãe. Só de um pouco de paz." O quarto antigo de Isabela estava do mesmo jeito. As bonecas na estante, o ventilador barulhento, o pôster do grupo de pagode que ela amava na adolescência. Tudo parecia zombar dela. Na manhã seguinte, foi até a padaria. Precisava comprar pão e enfrentar o mundo. Na fila, sentiu os olhares. Uma mulher à frente virou levemente o corpo e comentou sem se esconder: "E agora volta grávida. Essas meninas acham que a vida é novela." "Tomara que não venha pedir coisa emprestada, porque aqui não tem", respondeu a outra. Isabela respirou fundo. "Bom dia", disse em voz firme, encarando as duas. No caminho de volta, cruzou com Renata, sua antiga amiga de escola. "Isa, é você?" "Sou." "Caramba, cê sumiu, hein? E agora volta assim, do nada?" A vida deu umas voltas. "Aham." E deixou rastro. Disse olhando para a barriga dela: "Você tá julgando?" "Eu? Não, mas o bairro inteiro tá." Em casa, sentou-se à mesa e chorou. A mãe a observava da pia. "Você achou que fugir te daria felicidade, Isabela, mas a felicidade não mora em coberturas. Mora dentro da gente. Eu achei que estava escolhendo por mim. E talvez tenha escolhido. Mas toda escolha tem preço." À noite, Elias apareceu. Parou no portão hesitante. Dona Luzia foi quem o viu primeiro. "Ele tá ali, no portão." "Quem?" "O Elias." Isabela saiu. Estavam frente a frente pela primeira vez desde a partida. "Oi", ela disse, a voz trêmula. "Oi, você soube? Todo mundo soube. A cidade fala mais do que respira. Eu não espero que você entenda. Não vim para entender. Vim porque... não sei porquê. Só vim." Eles se olharam em silêncio. "Vai ficar?" ele perguntou. "Por enquanto. Então, se precisar de alguma coisa, qualquer coisa, me chama." E foi embora, deixando no ar um fio de cuidado que ainda resistia ao tempo e à dor. Isabela acordava cedo todos os dias. A barriga já começava a despontar sob as roupas largas, e os enjoos matinais eram mais suportáveis agora. Ainda assim, cada manhã era um novo esforço para levantar. Não só da cama, mas da culpa, do medo, do peso dos olhares. Sua mãe, apesar de ríspida, preparava café. Às vezes dizia algo como: "Toma esse pão com manteiga enquanto ainda está quente", mas logo emendava: "E vê se não vai ficar o dia todo olhando para o teto." Isabela não olhava para o teto. Olhava para o futuro. Começou a trabalhar como manicure. Fabiola, à distância, ajudou com ideias, dicas e até enviou uma maleta com esmaltes de cores modernas. "Acha um salão e começa, Isa. Se não deixarem, atende em casa. Mas mostra que você está viva." No salão da Vera, no bairro, Isabela pediu uma chance. "Só um canto da mesa, dona Vera. Eu trago minhas coisas, não atrapalho ninguém." "Você tem cliente?" "Ainda não." "Então como vai me dar lucro?" Isabela tirou da bolsa um panfleto dobrado, que ela mesma imprimiu na Lan House. "Posso divulgar no grupo do bairro, posso fazer a primeira mão de graça, mas se a senhora deixar,
Eu mostro o serviço. Me convence em uma semana. Ela postou no grupo do WhatsApp do bairro. Unhas feitas com carinho. Atendimento com hora marcada. Preço justo. No início, veio uma cliente. Depois 2. Em 3 semanas, já tinha lista de espera. Suas mãos são leves, menina. Parece que você conta a história com os dedos, disse Dona Alzira, enquanto via suas unhas ganharem nova vida. Isabela sorria com orgulho. Entre uma unha e outra, ouvia relatos, dava conselhos, recebia afeto. Um dia, uma mulher elegante sentou-se à cadeira. Tinha um carro importado, roupa de academia de grife e um perfume suave. Já me falaram de você, Isa, a manicure com história de filme. Nem toda história tem final feliz, mas toda história tem começo novo. Conversaram por mais de 1 hora. No fim, a mulher tirou um cartão dourado da bolsa. Meu nome é Rejane. Eu invisto em negócios feitos por mulheres. Tenho um espaço que vai abrir mês que vem. Tô buscando alguém com talento e coragem. Pense nisso. Isabela ficou olhando para o cartão como quem segura uma chave. Porque eu? Porque você já caiu e tá de pé de novo. Isso vale mais que qualquer currículo. Naquela noite, Isabela olhou para o céu do quintal da mãe. Os grilos cantavam, a brisa era morna. Eles vão ter orgulho de mim, sussurrou, passando as mãos na barriga. Eu juro que vão. Sua mãe apareceu na porta com um copo de leite. Tá falando sozinha, menina? Tô falando com meus filhos. E eles responderam? Responderam, com um chute bem dado. Dona Luzia sorriu pela primeira vez em dias. Pode ser que você dê conta disso, viu? Eu vou dar, mãe. Por mim, por eles, por tudo que eu fui e deixei de ser. Ali, naquela varanda simples, Isabela entendeu algo que nunca havia sentido. Ela não era mais a mulher que dependia do brilho dos outros. Ela própria era a luz. O dia estava nublado quando Isabela recebeu uma mensagem inesperada. Era de um número salvo como Elias. Apenas uma frase. Você tem um tempo hoje à tarde? Ela demorou alguns minutos para responder. As mãos suadas, o coração acelerado. Tenho. Onde? Na praça, perto da escola antiga. Às 15h30, lá estava ela. Sentada no mesmo banco onde, anos atrás, Elias havia lhe pedido em namoro com uma rosa roubada do jardim da vizinha. Agora, sentava com a barriga redonda e os olhos cheios de receios. Elias chegou pontual. Vestia uma camiseta simples, jeans surrado e a barba por fazer. Mas o olhar era outro, mais calmo, mais firme, mais velho. Oi, Isa. Oi, Elias. Silêncio. Você tá bonita e enorme. Ela sorriu, colocando a mão sobre a barriga. Grande é a coragem de voltar depois de tudo. Eu não sei se teria. Eu não tive escolha, ou talvez tive, mas escolhi sobreviver. Elias sentou ao lado dela com cuidado, respeitando o espaço. Quando você foi embora, achei que tinha perdido tudo. Depois entendi que o que eu tinha não era inteiro. Era só hábito. Isabela abaixou os olhos. Eu me perdi, Elias. Achei que era amor, liberdade, luz, mas era só uma vitrine bonita com prateleiras vazias. E agora, o que você sente? Medo, mas também uma vontade enorme de recomeçar, mesmo com tudo contra. E os gêmeos? São minha maior razão agora. Às vezes acordo com eles se mexendo e penso, é por vocês que eu tô de pé. Elias sorriu de leve. Eu não sei o que dizer. Ainda dói, sabe? Tem noites que eu acordo com raiva. Tem outras que eu lembro do nosso cachorro latindo toda vez que você chegava. A vida não para pra gente consertar o passado, mas talvez dê um jeito da gente seguir sem se odiar. Ele a olhou com olhos marejados. Você me amou algum dia, Isa? Ela hesitou. Sim, muito. Mas eu me amei pouco demais, e quando isso acontece, a gente estraga o que toca. Eu tentei seguir também. Conheci uma pessoa. Ela é legal, mas não é você. Elias. Calma. Não tô dizendo que quero voltar. Nem sei se conseguiria. Só tô dizendo que você foi real.
E isso vale alguma coisa. Ela segurou a mão dele. Obrigada por ter vindo, por me ouvir, por ainda ter um espaço para mim em algum canto do seu coração. Eu sempre vou ter, não por amor, mas por tudo que vivemos e por respeito ao que você está tentando reconstruir. O vento soprou forte, as árvores dançaram, 2 pássaros passaram correndo como se fugissem de um destino já escrito. Isabela se levantou. Preciso ir. Os bebês já estão protestando aqui dentro. Elias riu. Se puxarem a mãe, vão ser valentes. Se puxarem você, vão saber o valor do silêncio. Eles se despediram com um abraço longo, sem promessa, sem futuro, mas com verdade. E naquele abraço havia mais redenção do que qualquer pedido de desculpas. Era madrugada quando as contrações começaram. Primeiro suaves, como cócegas incômodas no ventre. Depois, golpes secos que tiravam o fôlego. Dona Luzia entrou no quarto ao ouvir o gemido abafado. Tá na hora? Mãe, acho que sim. Eles estão vindo. O carro de Elias já esperava do lado de fora. Sem uma palavra, ajudou Isabela a entrar, enquanto Luzia segurava sua mão. O hospital estava calmo, mas os corredores pareciam mais longos do que nunca. Na recepção, ao entregar o documento, Isabela ouviu uma voz que congelou seu corpo. Eu vim buscar meus filhos. Caio estava lá, de terno, impecável e vazio. Você não tem esse direito. Elias se colocou à frente. Eu sou o pai. Você é o genitor. Pai é quem fica, quem protege, quem ama. Isabela, ele a chamou, ignorando Elias. Vim para fazer o certo. Ela sentiu uma nova contração, forte, esmagadora. O certo? Você me expulsou, me deu dinheiro e silêncio. Eu errei, eu tive medo, mas agora quero estar presente. Você quer? Ou você precisa parecer presente? O médico apareceu. Isabela, precisamos ir agora. Os batimentos estão instáveis. Caio, vá embora. Você perdeu o direito de me chamar de mãe dos seus filhos quando me tratou como descartável. Ele hesitou. Você vai se arrepender disso. Já me arrependi de muita coisa. Você não está mais nessa lista. Isabela foi levada à sala de parto. Luzes, bisturis, vozes abafadas. Elias esperava do lado de fora, mãos juntas, olhos fechados. Horas depois, o choro em estéreo encheu a sala. 2 meninos, fortes, saudáveis, vivos. Ela chorou, como nunca. Bem-vindos. Vocês são meu novo mundo. Na enfermaria, dias depois, Elias trouxe flores e um ursinho. Eu sei que eles têm tudo com você. Mas se um dia eu puder levar no futebol, ou ensinar a arrumar um carburador, você é bem mais que isso, Elias, e eles vão ter sorte de te conhecer. Caio tentou contatar Isabela outras vezes. Mandou advogados, mensagens, promessas. Ela ignorou todas. Meses depois, sentada na inauguração do seu pequeno salão de beleza, Isabela cortava a fita vermelha com uma tesoura emprestada da escola municipal. Rejane, a investidora, estava lá. Fabiola veio de São Paulo. Dona Luzia fez empadão para os convidados. Elias chegou com os gêmeos no colo. Chegamos, chefe. Ele brincou. Chegaram no tempo certo, como tudo que vale a pena. Aplaudiram. Tiraram fotos, mas o que ela mais sentiu naquele momento não foi fama, nem glória. Foi paz. Naquela noite, sozinha no quarto, escreveu em seu diário: Eu me perdi por querer demais dos outros e de menos de mim. Hoje sou inteira. Não porque venci, mas porque escolhi não fugir mais. E ali, no silêncio do lar que reconstruiu com as próprias mãos, ouviu os 2 chorarem em coro. Sorriu. Calma, meus amores. A mãe está aqui. E agora, sempre vai estar.